No dia 2 de março de 2024, foi feita a declaração mundial pelo um líder mundial. A igreja, ela deve ser a mais ecumênica do mundo. Então você está pensando agora, foi a igreja católica que fez essa declaração? Você enganou. Não foi. Foi a igreja líder da imagem da besta. A igreja católica, ela é a besta. Claro, quem está por trás do sistema da imagem da besta, o qual está na cadeira da ONU, nos Estados Unidos, protestantismo apostatado. Sim, quem está por trás desse sistema da imagem da besta é, sim, a Igreja Católica, a qual é a besta, visto que a imagem da besta é uma adoração, uma homenagem à primeira besta. E, portanto, é realmente quem está por trás da imagem da besta é a besta, mas tem uma diferença entre besta e a sua imagem. Quando falamos besta, falamos do catolicismo, falamos da Igreja Católica, falamos daquele homem chamado de Papa, o qual é a besta. Mas quando nós falamos imagem da besta, estamos falando dos protestantismo apostatado. A igreja que a sede dela fica nos Estados Unidos. Falamos da igreja que está assentada nos Estados Unidos, na cadeira da ONU, a imagem da besta. E quem fez a declaração que a igreja deve ser a igreja mais ecumênica do mundo não foi a Igreja Católica, mas a igreja líder da imagem da besta. Então, vamos revelar qual foi essa igreja. O pastor Ganano Diop, posto pela liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, líder mundial da falsa liberdade religiosa, ele, no dia 2 de março de 2024, ele fez a declaração, pois ele, como líder do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, posto pela Associação Geral Rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele representando a Igreja Mundial, sim, posto pelo o presidente rejeitado, Ted Wilson, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sim, o pastor Ganano Diop fez a declaração mundial, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela deve ser a igreja mais ecumênica do mundo. Por que ela deve ser a mais ecumênica, irmãos? É porque ela é a líder da imagem da besta. É ela que está sentada na cadeira da ONU nos Estados Unidos. E nesta perseguição da imagem da besta, quem comanda é os Estados Unidos. E quem está mandando nos Estados Unidos é a ONU. E quem está sentado na cadeira da ONU é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, portanto, ela deve ser a mais ecumênica. De fato, ela que trouxe o ecumenismo. De fato, foi ela que uniu o espiritismo, a bruxaria, uniu a Igreja Adventista com todas as religiões pelo departamento dessa falsa liberdade religiosa, o qual eles diz o nome desse departamento, o qual está assentado na cadeira da ONU, Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. A palavra
assuntos públicos está falando do Estado, e a palavra liberdade religiosa está falando da religião, e Estado e igreja juntos, igual no período da Idade Média. Irmãos, essa declaração do pastor Galeno Diop, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela deve ser a mais ecumênica do mundo, não é uma declaração pessoal, mas sim o encargo que ele recebeu da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Associação Geral, a rejeitada. Recebeu o encargo de fazer o trabalho justamente o que ele falou. Ele recebeu o encargo para promover essa falsa liberdade religiosa, o qual o Senhor Deus nos revelou antes que ele se declarasse. É o que nós vem sempre postando vídeo, mostrando que essa falsa liberdade religiosa é o ecumenismo, é a imagem da besta, é a perseguição, é as moradas de demônios dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, portanto, a declaração que o pastor Galeno Diop fez é o trabalho dele, do qual ele foi pago para fazer isso. Então, ele está cumprindo a sua missão que ele recebeu da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando ele faz essa declaração, é porque já foi consumado o ecumenismo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como o Senhor Deus revelou para a profetisa Deuselene Souza, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está pior do que a Igreja Católica. Também foi revelado que ela se tornou espiritismo. Sim, por que a Igreja Adventista se tornou espiritismo? Pelo ecumenismo da falsa liberdade religiosa, por esse departamento que eles chamam de assuntos públicos e liberdade religiosa. E, portanto, cai por terra a declaração de muitos canais que faz vídeos afirmando que essa apostasia que foi declarado mundial pelo pastor Galeno Diop é um pensamento dele, é pessoal essa apostasia. Irmãos, cai por terra essa declaração desses líderes e desses canais. Eles demonstram aí que eles não são fiéis. Tomam cuidado com esses canais, porque ele apresenta a apostasia da igreja, mas depois, logo em seguida, defende a igreja apostata, dizendo que é apenas a apostasia de um pastor individual, dizendo que o ecumenismo não é o pensamento da igreja, e sim de um pastor individual, pessoalmente, o pensamento dele. Só que esse pastor, como já falei, ele não está fazendo a vontade dele, embora que a vontade da apostasia está dentro dele também, mas ele está fazendo a vontade da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O ecumenismo já foi consumado, é por isso que foi declarado que a igreja deve ser, a Adventista do Sétimo Dia deve ser a igreja mais ecumênica do mundo. Quando ele faz essa declaração, todos, quase todos, já estão preparados para aceitá-lo, o ecumenismo. Irmãos, só vai escapar desta apostasia somente o que se unir com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o qual o presidente da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia é Elias Joanã. Deus passou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Elias Joanã, para Deuselene Souza. O poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18 começou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fora dos tempos Adventista do Sétimo Dia, se você permanecer dentro do templo Adventista do Sétimo Dia, após assistindo este vídeo, fica sabendo que você já
está sendo um adorador da imagem da besta, que você está promovendo o ecumenismo juntamente com a imagem da besta, o qual é os templos adventistas do sétimo dia. Então, dois grupos distintos e separados. O grupo da imagem da besta e aqueles que estão com o quarto anjo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Então, você